Olá, Isabela, Fernanda. Esperar aí a nossa convidada, Andressa. Oi, boa Boa noite. Você me escuta bem? noite. Tudo bom? Tudo bem? Vou colocar aqui o fone de ouvido para não fazer eco. Eu, eu sempre dando trabalho, né, Andressa? Inventando coisa. Não, mas é bom é assim, conteúdo Conteúdo, publicitário né? para atender vários tipos de público e passar informação de qualidade. Peraí, só um minutinho. Tá me ouvindo? Pronto. Perfeito. Então, boa noite aos que nos assistem, né, aqui nessa live. Hoje a gente vai falar, a Andressa é uma convidada, gente, é publicitária e criadora de conteúdo, certo? Então, nós já fizemos uma live sobre o perfil do advogado no Instagram, né, Andressa? Isso. E hoje a gente vai falar um pouco do professor, né? Então, eu tenho algumas curiosidades, porque eu acho que a privacidade do professor, a intimidade do professor, ela fica em, digamos assim, em colisão com, às vezes, a proposta do Instagram, né? Mas vamos ver aí o que é que a Andressa tem para nos dizer, afinal de contas. A maioria dos meus seguidores são da área jurídica e a Andressa é uma publicitária. Então, ela vai dizer para a gente como ter um perfil, né, Andressa? O Isso. professor tem um bom perfil no Instagram. Boa noite. Falar um pouco aqui de quem eu sou para que as pessoas possam me conhecer. Eu trabalho há 18 anos no mercado de comunicação, moro atualmente na Inglaterra, já trabalhei na parte de comunicação offline, que é rádio, TV, jornal, e também online, que são as mídias digitais, são as plataformas digitais, as redes sociais. E hoje eu atendo por mentorias pessoas interessadas em utilizar a ferramenta Instagram como crescimento, né? Como ferramenta de crescimento dentro da sua especialidade. E muitas perguntas acontecem no meu dia a dia sobre como se posicionar, como é que o professor tem essa linha, fica no meio em cima do muro, em saber se expõe ou então se ele abre o Instagram dele de forma profissional. Depende muito até de como você quer ser vista dentro das redes sociais. Se você quer utilizar o Instagram só para fins pessoais ou que você quer ampliar seus horizontes. Eu vou falar aqui para quem tem interesse de utilizar a ferramenta Instagram para se posicionar no mercado, e não só ficar dentro das instituições, mas também ter o seu, vamos dizer assim, o seu negócio online. Então, vamos começar aqui do que é o professor, como é que o professor hoje está no Instagram, né? O professor que está interessado em tá online, em estar aumentando o seu alcance, não só com seus alunos, mas que tem o interesse em ter algum negócio, vamos dizer assim, negócio no sentido de a captação de alunos, ou então até poder ser visto por outras instituições, ele tem que estar primeiramente com seu Instagram aberto. Então, eu estava pesquisando hoje sobre alguns professores, tanto de várias instituições, não só de Fortaleza, e eu via que existem professores que estão com os Instagrams abertos, não tem a conta fechada. Lembrando que a gente está falando daquele professor que ele tem um intuito de fazer do seu Instagram uma extensão da sua profissão. Tá? Não estou falando daquele professor, a gente vai falar também daquele professor que quer ficar se resguardando, quer utilizar o Instagram apenas para fins pessoais. Mas como se posicionar?
como apresentar o seu conteúdo, a sua habilidade, a sua matéria, do que você ensina, leciona dentro da sala de aula, de uma forma mais aberta, que atinja mais pessoas nas redes sociais. Então, aquele professor que está com o Instagram aberto, muitas vezes ele não está colocando a sua conta pessoal como profissional. Que eu vejo bastante isso. Quando a gente acessa um professor, aí tem lá, professor, vou botar de direito civil. Mas assim, ele não tá com a conta, ele não transformou a sua conta pessoal numa conta comercial. O que é isso? Para quem é um professor que não entende, vamos começar falando do que explicar. Eu sei que para algumas pessoas isso é óbvio, mas para as outras pessoas não é tão óbvio assim, porque elas não circulam no Instagram, não tem essa curiosidade de ficar mexendo nas ferramentas nas configurações do Instagram. Então, quando você faz uma conta no Instagram, você tem a opção de colocar como conta pessoal, que é uma conta fechada, como conta comercial ou uma conta profissional, que é uma conta que você pode ser classificado como autor, como professor, como pesquisador, como orientador. Tem toda essa opção. Então, lá nas configurações, você tem que colocar o seu Instagram comercial. Para isso, você tem que ter um Facebook. Então, eu acho que hoje em dia quase todo mundo ainda continua tendo o Facebook. Não pode utilizar com tanta frequência como tem o Instagram. Então, quando você coloca a sua conta comercial ou pessoal para comercial, ele vai pedir o seu Facebook, uma página. Ah, mas eu não tenho uma página. Cria rapidamente. É só mesmo como se fosse abrir e colocar seu nome, mas é só mesmo para você ter essa entrada no perfil do comercial. Então, pronto, agora eu estou com a conta comercial. Por que eu tenho que ter essa conta comercial? Porque a partir do momento que você consegue abrir o seu Instagram e ter ele como uma área profissional, você consegue mensurar as pessoas que estão entrando, a idade das pessoas que estão entrando, pessoas que estão acessando o seu perfil no Instagram, de 25 a 35 anos. Você consegue mensurar o conteúdo que mais atrai as pessoas, você consegue ver gráficos e assim você consegue guiar o seu conteúdo que você está postando de acordo com o interesse das pessoas. Quantas pessoas encaminharam a sua postagem? A ferramenta comercial do Instagram é para isso, é para que você consiga ter os dados para poder utilizar isso ao seu favor. Então, o primeiro ponto para quem quer utilizar o Instagram é esse. Outra coisa, eu não gosto muito do Instagram, eu uso o Instagram só para o meu lado, para o pessoal, eu queria outras ferramentas. Se você é professor, você dá aula para alunos, vamos supor, de 18 a 35 anos, exemplo, esse perfil de pessoas, elas estão no Instagram. Então, você tem que estar onde é que seus alunos estão, onde é que elas estão no Instagram. Não adianta você ficar 100%, por exemplo, no Facebook, ou então no LinkedIn, para poder captar novos alunos, novos projetos, se o seu aluno está no Instagram. Então, lembrando que você tem que estar onde seus alunos estão. Então, é uma pesquisa muito fácil. Você pode até perguntar em sala de aula, quais são as redes sociais que eles mais utilizam, que eles mais gostam, até para você ter um conhecimento maior do perfil do seu aluno. Outro ponto, o primeiro ponto de partida foi em relação à conta, né? A gente vai falar só no finalzinho da parte pessoal, porque a parte pessoal é muito simples, é muito básica. Então, assim, só aquela linha de você saber separar. Então, vamos começar só pelo profissional, depois a gente muda pro pessoal. Então, dica 1, você muda o seu Instagram para o comercial. Tá. Dica 2, a sua imagem. Como é que a sua imagem está no seu perfil, a sua foto principal, como é que está no seu perfil? Ah, eu tô de férias num barco, então eu tô, sei lá, eu tô com a minha família, eu tô com o meu cachorro. O que é que você quer passar para que as pessoas possam lhe seguir? Como é que você quer se posicionar, ser o seu cartão de visita para que as pessoas olhem assim, aquele professor, ele tem autoridade. Olha como é que a foto dele está bem posicionada. Olha
a autoridade que ele está passando só na imagem, seja ele bem vestido, seja ele bem posicionado numa sala de aula, mas enfim, você tem que estar com uma foto de perfil que passe a sua autoridade do que você é. Não adianta você estar colocando uma foto bonitinha, ou uma foto deitado, ou então uma foto de óculos escuro, que acontece bastante. Se você está utilizando o Instagram como fins profissionais, foto de óculos escuro não pode. Outra coisa que eu vejo muito, que é muito importante você também estar se posicionando, tente colocar uma foto com um fundo liso. Não coloque um fundo colorido atrás da foto, que até polui. Para que você seja o destaque da foto, né? Exatamente, porque às vezes você coloca uma foto sua no mar, com vários barcos atrás, então tá meio que uma foto de férias, não tá uma foto de você profissional. Foto de corpo inteiro. Foto de corpo inteiro, a gente não consegue ver o perfil do professor. A gente não consegue ver o rosto do professor. A identidade, você está se conectando com outras pessoas, ele quer saber quem é você. Por mais que o seu aluno está ali dentro da sala de aula, mas você não quer se conectar com outros alunos, você não quer gerar autoridade para outras instituições, cadê o rosto do professor? Tente colocar uma foto da cintura para cima, que as pessoas consigam facilmente visualizar o seu rosto. Então, isso aí, eu estou falando do básico, porque muitas vezes eu começo a falar de conteúdo e eu vejo que o básico a pessoa não tem. Então, muitas vezes as pessoas não seguem o perfil do professor, porque o perfil do professor tá confuso. Eu não consigo saber quem é esse professor, o que ele ensina, o que ele leciona, qual é a imagem que ele quer passar. Então, o seu cartão de visita é a sua foto e a sua descrição da bio, que é o que eu vou falar em seguida. Então, eu não tenho foto, essa foto mais formal, de fotógrafo. Peça para alguém tirar uma foto sua, não sei nem que seja uma parede de fundo branco. Com seu celular, com uma boa iluminação, na foto escura também não dá certo. Você bem aparentado, seja um professor com a barba feita, ou então um professor com a barba bem feita, mas assim, que você esteja realmente com uma aparência sadia, uma aparência de exigente, que você possa passar autoridade. O terceiro ponto seria a biografia. Na área jurídica, não só na área jurídica, mas na área que você está lecionando, é muito importante as pessoas saberem um pouco do que você, do quem você é. Então, o espaço é muito pequeno. Então, você tem que ser bastante inteligente no qual a informação que você vai colocar lá. Então, muitas vezes eu vejo só o professor colocando assim. Professor na área de direito, professor, vou mudar até a área, o professor na área de vestibular, enfim, 18 anos de expertise, formado pela academia, sei o que, São Paulo. Pronto, não fala, pronto. Ele só coloca apenas o que ele é, mas ele não coloca o que ele quer passar. Então, a sua biografia, a sua bio ali, o seu perfil, as informações, tem que não só ter qual a sua especialidade, qual é a área que você leciona, mas também o que você quer passar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de mim, da Andressa. Eu sou publicitária, então eu coloquei que eu sou uma publicitária, que eu tenho X anos de expertise. No caso, o professor poderia colocar, mas professor, orientador da área tal. Ok. Mas o que esse professor faz? Esse professor, ele orienta pessoas a tal. As pessoas leigas, os alunos, eles querem saber qual é a informação que você quer passar para ele poder lhe seguir. O que você tem a oferecer para poder eu seguir você? Só fotos por exemplo, de direito? Não quero seguir só fotos de direito. Eu quero saber quais são as dicas, as curiosidades, o que você tem de importante para me oferecer para poder eu lhe seguir. No meu caso, eu coloco, ajudo pessoas a se posicionarem estrategicamente. Então, eu poderia colocar sou publicitária com 18 anos de expertise. Mas não, eu tenho que colocar o que eu faço para que as pessoas tenham interesse em me seguir. O que você, como professor, faz para poder somar na vida das pessoas, para que ela possa consumir o seu conteúdo. Então, você tem que colocar não só
o ápice da sua carreira, mas também você tem que colocar o que você faz, o que você entrega na sua rede social. É muito importante você colocar o que você entrega de forma objetiva. Oriento pessoas, tal. Você tem que colocar exatamente o que você leciona e qual é a diferença que você faz dentro da sala de aula. Isso é uma frase informal, não é uma frase engessada. Isso daí vai de acordo com o perfil de cada professor. Mas você tem que ter a sua logo, marca, a sua frase que vai encantar as pessoas a seguir você. Então, lembrando, perfil comercial, foto bem posicionada, a sua expertise, em que área você atua e o que você faz. O que você faz? Um professor da área tal, de direito ambiental, que faz isso. Você tem que colocar. Se você não colocar, as pessoas vão falar, tá bom, professor de direito, tem 10 professores de direito, mas se você colocar qual é a parte do direito que você está lecionando e o que você faz, você está gerando a transformação que a pessoa, eu quero seguir esse professor para poder ele me passar informações, conteúdos de relevância que podem, eu como aluno, somada dentro da minha rotina na minha área profissional, no meu estágio, então até dentro da minha rotina universitária. Ou então, às vezes, quando outras instituições acessam o seu perfil, porque hoje o seu perfil não está só lá no LinkedIn, não está só no seu currículo. O seu perfil do Instagram é o seu cartão de visita. Ok. Depois, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, faça aí, porque eu vou ficar falando aqui informação que não falta. Ok. Agora o seu cartão de visita está bem arrumado, está organizado, as pessoas vão saber quem é você, vão visualizar sua foto, vamos lá para o conteúdo. Eu vou começar a falar aqui, eu anotei algumas coisas. Conteúdos, vamos começar a falar de conteúdo, mas vamos falar de conteúdo que não deve ser feito, tá? Vamos falar de conteúdo que eu vejo muito acontecer e que as pessoas, assim, ficam um pouco perdidas de como se posicionar. Tá? Por exemplo, deixa eu perguntar logo. Eu coloquei, você falou na live do perfil do advogado, aí eu disse, não, eu vou colocar aqui essa minha massagem, a massoterapia, porque foram as pedras e as ventosas. Aí eu quero saber, a minha conta é comercial, eu errei ou eu posso colocar esse tipo de coisa? Perfeito. Vou chegar lá, perfeito. As pessoas, uma coisa que eu lembrei agora, quando você tem professor que tem logomarca, não coloque sua logomarca no seu perfil. As pessoas querem seguir pessoas. As pessoas querem ter esse contato com você, com o conhecimento que você tem, quem você é, o que você inspira. Você tem que ser fonte de inspiração para esses alunos, para poder as pessoas quererem seguir você. Se você colocar, por exemplo, a sua foto de perfil no logomarca e você colocar só artes feitas no computador, as pessoas vão olhar assim, desculpa, mas tá muito sem graça, eu quero saber cadê a professora, o que a professora faz no final de semana, como é que a professora faz para relaxar, como é que ela, por exemplo, uma coisa que é muito interessante os professores fazem dentro dos seus stories, ele colocar um pouco da sua rotina. Olha, agora eu estou corrigindo um trabalho de orientação, que eu tô corrigindo os alunos, são 2 horas da manhã. Isso daí gera autoridade, até para você, quando você querer cobrar para alguma instituição, seja para fazer um curso, seja para dar uma aula, o que for, as pessoas, quando você falar seu preço, as pessoas não vão se assustar. Por quê? Porque sabe que você está se aprofundando, que você estuda, que você se aprofunda, que você lê, que você tem uma vida equilibrada. Então, se você ficar toda hora colocando só aquele feijão com arroz que todo mundo coloca, de artes feitas, sem um pouco da sua vida pessoal, você não cativa ninguém. Então, as pessoas têm que entender o seguinte: ninguém quer seguir máquina. Então, procure mixar sempre. Essa foto sua, por exemplo, da massagem, perfeito. Olha, professora, ela faz 10 lives por semana. Ainda toma massagem. Ela dá aula de manhã, tarde e noite. E ainda tem um tempo para poder relaxar utilizando outros profissionais. Então, nossa, que legal, eu nunca pensei em fazer uma massagem, até para outros professores. Isso daí dá uma sensação que você é humana, que você tem o seu tempo livre sim, que você não está ali só
de como máquina, só mostrando a parte profissional, mas sim que o seu Instagram, você humaniza a sua conta de Instagram. Então, sim, você tem que mixar isso. E passando para o conteúdo, o que não se deve fazer, vou falar por cima, o que não se deve fazer no Instagram de um professor. Tem professor que ele sai da sala de aula e monta um Instagram profissional. Aí começa a falar sobre do trabalho dele, do meu curso. Aí que ele começa a fazer muita propaganda. Não faça isso. O seu trabalho fica mais desvalorizado do que... Enfim, você tem que saber que as pessoas vão contratar você, professor, que eu estou falando com o professor em geral, pela qualidade pela qualidade que você entrega no seu conteúdo. Não é pelo que você está toda hora oferecendo. Você pode oferecer alguma coisa? Claro que pode. Mas você tem que entregar mais 90% conteúdo e 10% propaganda do seu negócio, né? Você é o seu negócio. Então, acontece muitas vezes, olha, compre meu curso, compre meu e-book, contrate meus serviços como advogada. Não, eu sei que eles não falam assim, mas existe aquela propaganda subliminar que você faz que as pessoas, estou entendendo. Então, procure passar muito conteúdo gratuito. Mas se eu ficar falando o que eu faço, o meu diferencial, as pessoas vão copiar, não tem problema. As pessoas, a partir do momento que as pessoas estão copiando você, é porque você está gerando autoridade até para os outros professores. Então, isso aí, André, eu ouvi de uma professora portuguesa, minha amiga, Carla Amado Gomes, porque o evento Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, aí agora 80% dos eventos tem o nome diálogo. Ninguém consegue substituir essa palavra. Aí eu, uma vez chateada, ela disse, Blaine, significa que o diálogo é um sucesso, né? Exatamente. Quando você não tem como. Quando você estiver sendo copiada, é porque realmente você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, olha a autoridade que você está gerando em saber que outros professores, outras empresas, outras instituições de ensino estão copiando o que você está entregando. Isso quer dizer o quê? Que ela não só é professora de aluno, mas ela também é professora de professores. Os professores estão seguindo a linha dela. Então, é esse tipo de comunicação que o professor tem que passar. Não atender só o aluno, não fazer o feijão com arroz, mas ele sabe passar a sua expertise de forma gratuita, que esse conteúdo ele vai gerar valor não só para o aluno, mas para outras pessoas, e assim você aumenta seu alcance. Então, você não fica muitas vezes, desculpa que eu vou falar agora, mas refém da instituição. Porque o que acontece muito é que o professor fica refém, sim, da instituição. Se você tem trabalha em duas instituições, se saiu uma, pronto, já mexeu no salário. E aí, o que você está fazendo, professor? Para estar dentro das redes sociais, ativo, e você pode até fazer, por exemplo, um e-book, que é um infoproduto, você pode fazer um aulão, você pode ministrar um curso, você pode dar um curso em tal cidade. Qual é o alcance que você está fazendo dentro da rede social para que as pessoas lhe conheçam? Dando conteúdo. O meu conteúdo, então quer dizer que o que eu leciono, que eu sou paga, eu tenho que dar? Sim. As pessoas não vão saber a ordem. Elas vão lhe contratar porque você dá tanto conteúdo que as pessoas querem saber, as pessoas querem comprar esse pacote de conteúdo que você dá, esse seu conhecimento, de forma concisa, que aí sim, aí as pessoas vão entrar em contato com você. Então, não tenham medo de dar conteúdo gratuito nas redes sociais. É a melhor forma de você aumentar o seu alcance. Em relação a conteúdo, deixa eu só aqui pegar minha colinha. Falei da bio. Em relação ao que não publicar, né? Não publica o tempo todo anúncio. Você tem que dar outra coisa. Quando você coloca muita propaganda de você mesma, por exemplo, estou agora montando um curso montando um curso. Aí você tira uma foto sua montando o curso, professor. Aí você coloca 10 hashtags. Eu não sei se as pessoas sabem o que é hashtag, mas acho que sabem, né? Mas a hashtag, quando você coloca na sua publicação o hashtag, você aumenta o alcance da sua publicação. Então, a partir do momento que você coloca uma publicação e coloca assim,
Orientadora. Quando você coloca orientadora, todas as pessoas do mundo inteiro, vamos falar das pessoas que falam português, né? Do Brasil, que estão procurando dicas de orientadora, com posicionamento de orientadora, até empresas, elas vão usar a hashtag orientadora e assim o seu post vai aparecer para essas pessoas. Então, o hashtag ele serve para poder aumentar o alcance da sua postagem. Mas muito cuidado. Quando você coloca 10 hashtags, 20 hashtags, por exemplo, vou dar um exemplo. Você posta uma foto sua preparando uma aula, aí coloca dentro nas 10 hashtags. Botei até aqui. Hashtag aula, direito, professor, orientadora, curso, pesquisa, mestre, autoridade, foco e ainda bota sextou. Então, o que acontece? Eu vi. E primeiro, o sextou, ele já é banido. O Instagram, ele banha as pessoas que colocam sextou. Ele é a lista negra do sextou. Porque às vezes o professor está 11 horas da noite, na sexta-feira, fazendo isso. Então, então vamos botar outro, foco. Quando você coloca foco, você vai para um monte de gente que não está interessada em professor. Aí o Instagram, o algoritmo do Instagram entende o seguinte. Você está colocando 10 hashtags, você está poluindo as comunidades. A comunidade da aula, do direito, da professora, da orientadora, do curso, pesquisa, mestre. Então, o que o Instagram faz? Ele coloca dentro de uma caixinha, no quarto escuro, e não entrega sua postagem nem para as pessoas que estão lhe seguindo. Então, muito cuidado. Olha só, piorando. Então, assim, às vezes você tem ali 1000 alunos lhe seguindo, 300 instituições lhe seguindo. Quando você coloca 15 hashtags e o Instagram entende que você está poluindo 15 comunidades, ele pega e fala assim, vou não mostrar para ninguém, vou mostrar para 5 pessoas. Então, isso acontece de forma frequente. Você tem que dançar conforme a música. Utilize o hashtag de forma inteligente. Segmente o máximo possível. Coloque poucas hashtags. Quantas hashtags? Eu coloco 6, no máximo. 6 hashtags. Hashtags que entram dentro do seu nicho, da sua área. Por favor. É longo, não tem problema. Quanto mais específico o seu hashtag, mais ele vai entregar para as pessoas interessadas no seu conteúdo. Então, procure não colocar muitos hashtags para você não ir para o quarto escuro do Instagram, do algoritmo. Eu tenho uma cliente minha que fala assim, diminuiu tanto a meu alcance, meus stories também diminuiu que só. Aí eu fui dar uma olhada nas postagens dela. Ela estava colocando 12 hashtags e ela estava fazendo uma bagunça nos hashtags. Eu falei, quando é que foi pro quarto escuro? Muda. Passa uma semana fazendo direitinho. Não, quer dizer, passa 3 dias sem hashtag. Depois de 3 dias tu coloca poucas hashtags. Aí ela, nossa, como mudou. Isso acontece, gente. Isso é real. Não pensa que é só fofoca, não, que não. O algoritmo, ele entende que você não está entregando conteúdo para todo mundo. Você está espalhando. Então, procure ser bem segmentado no que você vai postar. Em relação a conteúdo, meu Deus do céu. Quer dizer, então, que eu tenho que estar no Instagram para poder aumentar o meu alcance, vamos dizer assim, que ter o meu negócio. Sim, se você não quiser ficar restrito a dentro da sala de aula, se você quer ser conhecida pelas outras instituições, se você quer ter os seus alunos próximos, para poder eles até você gerar autoridade para os futuros alunos, para os alunos que já passaram a utilizar o seu serviço. A pessoa, um aluno, tem uma grande empresa e quer que o professor dê aula de direito ambiental dentro da empresa, que utilize o RH para poder fazer toda uma preparação. Como é que o professor vai achar você? Aquela professora da faculdade. Você tem que estar na rede social bem posicionada para poder ele lhe achar, o RH lhe analisar. Nossa, essa professora tem muito conteúdo. Então, é assim que as coisas estão funcionando. O RH vai lá e entra em contato com você pelo... Não é que ele entre em contato com você, mas ele fuça a sua vida um pouco antes de entrar em contato com você. Então, qual é o tipo de conteúdo que você tem que fazer para que você tenha um alcance maior, para que você tenha o que falar, né? Porque às vezes falta imaginação. Meu Deus, o que eu vou postar hoje? Então, eu vou falar alguns conteúdos que são coerentes, você encaixa dentro da sua área para que você tenha isso em mente para onde começar, né? Primeiro passo. Número 1. Quem é você? Quem é você, professor? O que você faz? Qual é a sua história? Fale a sua história. Seja no IGTV, grave um vídeo no IGTV como professora. Ou então, eu não quero gravar no IGTV.
grave nos stories e salve nos destaques. É importante estar salvo, seja nos destaques, seja no IGTV. Quem é você? É o seu ponto de partida. As pessoas, quando vão entrar em contato, não vão acessar a sua conta para poder lhe seguir, ela quer saber como é que é a história desse professor. Esse professor, ele veio da história tal, trabalhou nas empresas tal, lecionou nas instituições tal, até fez consultoria na empresa tal, fez um mestrado em São Paulo. Então, assim, isso daí vai gerar autoridade. As pessoas vão confiar no que você está falando, sabendo que você tem todo esse know-how, esse portfólio. Então, primeira coisa, tente colocar essa informação clara, concisa. Não precisa falar uma história, olha, porque eu fui na faculdade tal, eu desisti. Não, procure todos os pontos bons da sua carreira, enumere, escreva antes e grave. Grave uma vez, grave duas vezes, mas grave de forma objetiva para que as pessoas possam ter acesso. Número 1. Outra coisa que eu lembrei. Quando você gravar esse vídeo, seja pro, vamos pensar que a gente vai ser pelo IGTV. Quando você gravar esse vídeo, tente colocar na gravação do vídeo, quando você postar, uma legenda. Não é a legenda do que você está falando. A legenda que você estava falando ia ser perfeito, mas eu sei que isso daí, eu não tenho tempo. Mas coloque, por exemplo, na sua legenda escrita da sua postagem, tem lá. Gente, aqui um pouco da minha carreira, da minha história, para que vocês possam conhecer. Ok, mas as pessoas muitas vezes têm preguiça de ler legenda. Então, coloque na imagem do seu vídeo, na tela, na imagem fixa do seu vídeo, falando assim, quem eu sou, um pouco da minha história. Porque quando as pessoas ao olharem esse vídeo, elas não vão lá para deixa eu ver só a legenda. Não, já está bem claro. Eu vou clicar, porque as pessoas têm preguiça de clicar em vídeo, gente. Então, procure sempre colocar a legenda principal de todos os vídeos, não é só quem é você, não. Tente colocar os seus vídeos sempre com uma faixa dizendo qual é o assunto do vídeo, para que as pessoas cliquem e assistam. Ela não acha que se você botar uma foto de você falando no meio de uma fala e lá embaixo na legenda escrita tem lá as informações que as pessoas não vão acessar, não. Elas acessam quando você colocar aquela legendazinha. Então, número 1, quem é você? Depois que você fizer esse vídeo, quais são os conteúdos que são favoráveis para que você possa ter um alcance, um crescimento, para que as pessoas possam se interessar em pesquisar, em acessar você e consumir o seu conteúdo. Por exemplo, você deu aula hoje de manhã, certo? Seja aula online, seja aula dentro da sala de aula. Fale um pouco pegue o highlight, pegue o que foi mais marcante, que é uma informação de valor que foi dado em sala de aula, e faça uma postagem sobre isso, seja no post mesmo, seja em vídeo, seja em carrossel. Carrossel é quando tem várias 10 fotos. Você coloca uma foto sobre direito ambiental dentro das empresas. Aí a pessoa passa, informações só objetivas, só para poder, o seu aluno que está lhe seguindo, então alguém que é interessado nesse conteúdo, tem acesso a essa informação. Esse é um tipo de conteúdo que dá muito certo. Então, se você fizer uma rápida uma postagem objetiva do que você dá em sala de aula, seja 2 vezes por semana, já é um conteúdo, já são 2 conteúdos que você tá oferecendo para as pessoas que estão lhe seguindo. Fale uma curiosidade da sua área, uma curiosidade que as pessoas não sabem, que é óbvio para você, e que você possa agregar valor até o seu aluno, uma curiosidade que acontece no dia a dia, uma curiosidade que acontece nessa área. Então, fale um pouco do que é, de coisas até engraçadas que geram essa troca com as pessoas, e coloque assim, o que vocês acham disso? Comente aqui, tente interagir com as pessoas fazendo perguntas. Muitas vezes, quando você faz um texto enorme, não faz nenhuma pergunta, a pessoa nem sequer interage, nem curte. A partir do momento que você faz uma pergunta e a pessoa escreve embaixo, ou então compartilha essa informação para quem tem interesse, quando você gera essa interação com o seu seguidor, isso daí aumenta o seu alcance. O que é que acontece?
o algoritmo do Instagram entrega para outras pessoas, porque ela tá vendo, o algoritmo entende que você está interagindo, que as pessoas estão interessadas no seu conteúdo. Sempre procure fazer perguntas, sempre desperte, que se chama CTA na área da publicidade, sempre desperte alguma ação das pessoas que estão assistindo você, ou seja por vídeo, ou então que estão vendo seu post. A outra coisa, fale um pouco da sua rotina nos stories. Por exemplo, de manhã, bom dia, bote um cafezinho, seguindo na correria para chegar pontualmente na sala de aula e receber meus alunos, ou então preparando conteúdo para a aula que vai acontecer dia tal, online. Então, procure falar um pouco dos seus bastidores. As pessoas adoram bastidores. Então, por exemplo, eu estou indo agora para a aula de pilates, relaxar. As pessoas adoram saber disso, saber que aquele professor, que ele tá, não é só uma máquina que está dentro da sala de aula que está lá passando conteúdo, mas aquele professor tem uma vida pessoal, tem uma vida saudável. Então, procure dividir isso com as pessoas que as pessoas gostam. Outra opção de conteúdo, procure colocar livros que você está lendo, livros que podem acrescentar na vida dos seus alunos, livros que saíram, livros que estão, por exemplo, dentro da sua área, que estão nos top 5, que estão nos mais lidos. Essas dicas é muito importante para aquele aluno que olha como professor, como autoridade. Nossa, como ela é maravilhosa. Aquela professora linda, aquela professora bem-sucedida, aquela professora que fala bem. Eu quero ser como ela. E ela ainda por cima da dica, pode ter certeza que aquele aluno vai interagir muito mais com você. Então, procure dar dicas de livros, procure dar dica de lugares, procure dar dica de o que saiu de, por exemplo, quando sai alguma informação nos jornais, dentro da sua área, por que não compartilhar? Gente, aconteceu isso, não sei se vocês viram no jornal a informação e tal. Você está levando informação, muitas vezes a pessoa não teve acesso ao jornal. Ou seja, você está levando a informação de primeira mão para aquele aluno, ou para aquela empresa, ou para aquela instituição, que, nossa, como ela é informada, além de professora, ela consegue trazer uma informação para a gente. Esse é um tipo de conteúdo que as pessoas adoram. Mas, gente, não vão postar. Eu vejo que fica toda hora postando coisa de jornal e fazendo confusão, pelo amor de Deus. Não façam, tentem ser as pessoas gostam de uma opinião, mas não sejam tão incisivos na sua opinião nas redes sociais. Você concorda, Andressa, que o professor deveria não se posicionar politicamente nas redes sociais? Depende muito. Depende muito do qual é a sua intenção. Depende muito do que você quer nas redes sociais. Você tem o seu partido, você tem a sua opinião. Você expressar a sua opinião, ok. Mas você ficar alfinetando, por exemplo, os outros partidos, o presidente, o fulano, o deputado tal, o fulano tal, por exemplo. O ministro. Entendeu? Não alfinete ninguém. Fale a sua informação, fale a sua opinião de forma coerente, diga o que você pensa, mas sem alfinetar ninguém, sem dizer, porque no fulano vai para frente, porque isso, por exemplo, saiu ontem uma matéria da deputada federal que colocou os filhos no colégio militar. Aí eu vi muita informação, as pessoas alfinetando. Você pode passar uma informação, gente, olha, como é que funciona o colégio militar, a escola, você tem que fazer uma prova, né? Então, assim, às vezes você tá lá para esclarecer, às vezes você tá lá para gerar informação. Então, você tem que saber muito como você se posiciona como professor, você tem a sua opinião, você tem o seu partido, mas você não pode ficar procurando bater de frente com as pessoas. Então, sim, se você tem se você tem a sua política de ver como é que funcionam as coisas, você pode se posicionar, mas de forma coerente. A outra informação que eu vejo que acontece é que os professores, eles colocam dicas, postagens, mas eles não usam todas as ferramentas que o Instagram tem. Utilize todas as ferramentas que o Instagram oferece. IGTV, agora o Reels, não sei se as pessoas estão informadas o que é o Reels. O Reels é o concorrente do TikTok. Você sim pode usar de forma inteligente, que são vídeos curtos de 1 minuto. Se você tem uma informação que pode
agregar valor para aquela pessoa que está ali lhe seguindo, faça um vídeo de 1 minuto falando sobre um assunto, ou então faça um vídeo de um tutorial de como fazer isso. Então, por exemplo, no final de semana, você está fazendo, para quebrar a sua rotina de informação, você está fazendo um peixe, faça um vídeo fazendo um peixe, por que não? Por que não você dizer assim, olha, esse professor, além dele ser professor, ele faz isso, isso, aquilo. Então, utilize todas as ferramentas que o Instagram oferece para você. Não fique só, por exemplo, só no feed. Eu só fico postando e não aparece nos stories. O Instagram não vai entregar o seu conteúdo para as outras pessoas. Então, procure utilizar tudo que o Instagram oferece de uma forma inteligente. Os stories, ele é os bastidores da sua vida. O feed é o seu cartão de visita. Os vídeos é uma informação, são conteúdos relevantes que você vai entregar para as pessoas que estão interessadas no seu trabalho. Então, procure fazer uma agenda semanal, sim, semanal. Se você quer ter um alcance, você tem que ter uma agenda semanal. Uma agenda semanal de como você vai fazer esse mix. Eu não tenho tempo. Se você planejar, tirar um domingo para planejar, você consegue fazer. Mas eu não tenho quem faça minhas artes. Eu dou a dica aqui, o Canva, o aplicativo Canva. O aplicativo Canva, ele é intuitivo, você pode baixar no seu telefone, você pode abrir no seu computador. Ele já tem as artes prontas, você vai colocar apenas o que você quer. Então, o aplicativo Canva cai como uma luva para as pessoas leigas que não sabem mexer em nada. E ele ainda dá uma opção. Você quer fazer uma arte para os stories? Você quer fazer um vídeo? Você quer fazer uma arte para o feed? Você quer fazer um cartão de visita? Então, assim, ele te dá toda a arte feita, você vai só colocar o seu nome, você vai colocar a sua informação, você vai colocar a sua imagem. Então, é feijão com arroz. Para quem não tem tempo, quem não quer pagar ninguém e quem não tem tempo, eu não tenho tempo de aprender, minha área é outra. Hein? Baixe o Canva, experimente, use pelo menos no final de semana como intimidade para você ver como realmente você consegue resolver muita coisa por ele e assim fazer pelo menos 3 postagens com informação pelo Canva, 2 vídeos seus e os stories seus bastidores. Apareça, você tem que estar todos os dias nos stories. Nem que seja para dar um bom dia. E o professor deve estimular os alunos a seguirem ele no Instagram? Sim. E por que não? Por que não? Aquele professor que ele quer aumentar o alcance, aquele professor que ele quer gerar autoridade e ser, vamos dizer assim, ter o seu eu profissional compartilhado. Gente, eu estou no Instagram, estou dando dicas sobre esse assunto. Por exemplo, a semana da biossegurança. Eu vou fazer o mês da biossegurança. Eu vou falar dicas de biossegurança, que são informações coerentes, que podem agregar valor dentro dos trabalhos, por exemplo, a monografia de vocês, ou então que dentro da empresa que vocês trabalham. É uma informação, é um conteúdo de valor que vai somar na vida de vocês. Então, vai ser o mês da biossegurança. Procure fazer temas, fica muito mais fácil para você. Faça um mês do tal, mês do assunto tal. Que aí você fica abordando só aquele assunto. Ou então, eu não quero fazer um mês, é muita coisa. Às vezes eu nem tenho tanto assunto. Faça a quinzena, faça a semana. Chega em sala de aula e fala, gente, eu tô no Instagram, meu Instagram é tal. Quem quiser saber dicas sobre isso, isso e isso, acessem. Então, isso daí, gente, é para estar usando, viu? Quem é o professor que está se escondendo no Instagram é o professor que quer ficar só restrito à sala de aula. E Andressa, antes que o Instagram cancele a live, suspende, encerre, algum conselho para o professor que ainda não está no Instagram? O professor, como eu falei no começo, ele tem que estar onde o aluno dele está. Senão o professor ele vai ser refém da instituição. Então, o professor que não está, porque eu não gosto, eu quero usar o Instagram para colocar só minha família. Gente, o Instagram é o seu segundo trabalho, poderá ser o segundo trabalho. Você pode fazer um e-book grátis. Você pode fazer um livro, um pequeno livro de 5 páginas de passo a passo de um assunto tal. Então, utilize o Instagram, entre no Instagram, utilize essa ferramenta, porque vamos supor que daqui mais para frente você não tenha outras opções, mas você vai ter 5.000 seguidores, 2.000 seguidores, você já consegue fazer um curso, você consegue dar uma aula. Então, utilize essa ferramenta,
vamos dizer assim, é um meio de trabalho precioso que quem está pegando o bonde agora no começo, que sim, ainda está no começo, vai ter uma estabilidade mais para frente. Eu, particularmente, eu acho que depois da série Lives, aumentou consideravelmente o número de alunos nas minhas turmas em aulas remotas. Eu quero crer que os alunos entenderam que eu tenho perfil para as aulas remotas, ou seja, o mesmo carisma da aula presencial eu consigo transpor nas aulas remotas no Google Meet. Inclusive, eu dou ponto para quem liga a câmera. Você pode até também, o professor, ele pode chegar para o aluno, gente, vocês podem dar sugestões de lives que eu posso fazer, que posso agregar na vida de vocês em relação a essa matéria? O que vocês acham? O professor pode perguntar para o aluno. Isso vai estimular, o aluno vai assistir, vai avisar. Então, assim, você, professor, não pode ficar restrito à sala de aula. Você tem que chegar na sala de aula, passar a sua matéria e no final perguntar, fazer essa interação nas redes sociais, porque é lá onde seu aluno vai estar, até durante a sua aula ele vai estar lá nas redes sociais. Então procure estar presente onde ele está. Siga onde o seu público-alvo, a sua persona está, seja no Facebook, seja no Instagram, seja, enfim, você tem que estar onde seu aluno está. Pois é, então vou convidar meus alunos, né? Reforçar, na verdade, o convite para eles seguirem o meu Instagram. O meu Instagram já é uma conta comercial. Comercial, né? Sim, eu vi. Tá perfeito. Outra coisa que eu vejo que a professora Blaine faz com muita clareza, ela consegue mixar a vida pessoal com a vida profissional e ela consegue ter a arte dela. Eu vejo que você está criando uma identidade sua, que as pessoas já olham para a sua arte. Eita, é alguma coisa, alguma informação, alguma live, alguma coisa da professora Blaine. Então, procurem ter uma identidade visual, procurem utilizar a mesma arte sempre. Vai acontecer de você mudar e não gostei dessa? Vai acontecer, não tenham medo de mudar, mas procure se achar, procure ter uma identidade fixa nas suas redes sociais para que aquele aluno ele consiga identificar a sua conta, as suas informações assim que bater o olho. Pois então é isso, Andressa. Para quem entrou depois, a nossa live vai ficar disponibilizada no meu canal do YouTube. Ai, meu Deus, canal Blaine Queiroz. Eu quero agradecer aí a Andressa, ela está na Inglaterra, aí já são quase meia-noite, Andressa? Sim, acho que, eu nem vi, mas acho que deve ser umas 11 horas. 4 horas de diferença. Eu ainda tenho muito que explorar o Instagram, viu? Porque tem gente. digamos assim, eu tenho muito conteúdo e não coloco lá. E eu confesso, né, que eu tenho a facilidade de comunicação. Então, segundo o meu cabeleireiro que está nos assistindo, o Júlio, ele acha que eu já deveria estar ganhando dinheiro no YouTube. Sim. Porque eu sou literalmente engraçada. Então, eu consigo ter autoridade na sala de aula e, ao mesmo tempo, divertir os alunos, os que estão ouvindo, né, Walter? Walter é um ex-aluno que está ouvindo. Então, são caras e bocas, é todo o estilo lúdico. Tem assunto para dar aulas. Ganhar dinheiro. A gente pode até futuramente fazer uma parte de como o professor pode faturar nas redes sociais. Gente, a área que está mais faturando é quem está ensinando, é quem está fazendo curso. E o professor sabe fazer isso como ninguém. Tem gente aí leigo que saiu da área do direito, está fazendo curso de marketing digital e está faturando 1 milhão a cada 3 meses. Então, é como você está apresentando o seu conteúdo, o seu produto, como você está se posicionando. O professor tem, sim, condições de ganhar muito dinheiro nas redes sociais. É saber... Mas o segredo desse muito dinheiro é você ter constância e ter autoridade. Para isso, você tem que aparecer. Olha aí, Walter, as coisas melhorando, Walter. Então, Andressa, muito obrigada. A gente vai marcar essa terceira live aí. De como o professor pode
melhorar. A gente vai pensar num título bem É um título sugestivo. Um título que não seja ofensivo, mas um título que você consiga ver novos caminhos nas redes sociais e assim não fique refém apenas de instituições, né? Você consiga atender as instituições e que você consiga ter o seu próprio negócio aqui nas redes sociais. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, um beijo grande para beijo. você. Vamos todo e a mundo gente aí, vai marcar frequência, aí. gente. Frequência nas redes sociais. Frequência, conteúdo. Frequência e conta comercial, né? Conta comercial, senão não adianta nada. Beijão. Pois um beijo, Andressa. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.